Saia, se divirta e crie novas memórias. A vida é feita delas. Fala, piazada! Como é que vocês estão? Bom, o papo de hoje, acordei inspirado, né? O papo de hoje vai ser sobre Ásia. Eu quero dar um overview do que eu venho vivendo, né, nos últimos 11 meses, vai fazer um ano já que eu tô na Ásia, e como, né, eu decidi, tive essa escolha, né, tomei essa decisão em relação a vir para cá, porque, para quem não sabe, eu já comentei aqui nos outros podcasts, né, na Vida Nômade, que eu sou budista. Então, assim, desde 2017, já passei pelo tibetano, já passei pelo hinduísmo, hoje eu me encontro no Zazen, e enfim, tem várias, né, diretrizes. Mas a Ásia, de modo geral, ela tem muito essa questão da base budista. Então, assim como o catolicismo, que tem né, diferentes vertentes, mas pregam uma palavra só, o budismo também tem. Mas, assim, quando que eu comecei a estudar budismo, etc e tal, e aí eu sempre fui dos animes da vida, assistia Naruto, Death Note, é, entre outros, né, que tem por aí, eu sou muito viciado em relação ao anime, eu sempre me interessei muito em relação à cultura, né, japonesa, chinesa, é, e também no mundo, né, no universo asiático de modo geral. Até porque, assim, é outra pegada. Uma coisa que eu gosto de trazer e falar é que quando você vem para a Ásia, você tem que reaprender muita coisa. É difícil dizer isso, até porque, né, para quem cresceu no Ocidente, fala assim, nossa, mas é outro universo, as coisas são semelhantes, tem as mesmas coisas. Sim, sim, não estou tirando essa questão. Mas quando você vai numa questão mais filósofa, né, uma questão mais de filosofia ocidental e oriental, tem muitas bases bem diferentes do que foi ensinado a gente. Então, também, para quem não sabe, eu já tive um blog de filosofia, foi aí onde nasceu, né, um pouco mais sobre o serviço que eu trabalho, que é SEO, Search Engine Optimization, que faz posicionamento de orgânico do Google, e aí eu precisava colocar em prática, né? E eu sempre gostei muito de filosofia. Eu pensei, eu vou criar um blog de filosofia. Hoje ele não está mais no ar, mas lá por 2017, 2018, 2019 ele ainda desistiu. Então eu sempre publicava lá e fazia alguns testes dentro dessa parte que eu trabalho, né, que eu ofereço prestação de um serviço, eu fazia nele. E aí eu consegui entender, né, como fazer esse posicionamento de palavras-chave de acordo com o tema, né? Porque é importante você nichar dentro, né, do SEO. Enfim, não quero entrar em muitos detalhes em questão a isso. E lá eu fui estudando, né, fui entendendo, fui escrevendo, então eu gosto bastante de escrever, refletir, né, porque filosofia é um pouco disso. E lá eu aprendi muito em relação, né, à filosofia oriental e ocidental. Então, a base, né, da Ásia, vamos dizer assim, está muito ligado com essa questão de você estar conectado com... Você não é só você, né? Você vive em uma comunidade. E aqui eu nem estou abrindo vertentes para papos políticos, nem nada do tipo. É uma reeducação em relação a você diminuir o aspecto do seu ego. É aquela coisa, todo mundo quer fazer, né? E ter as coisas no mesmo tempo. Né? A gente está aqui para viver isso. Mas com a do budismo, tudo isso fica mais claro em relação assim, eu vou fazer, eu vou chegar no meu ponto B também, que eu vou sair do meu ponto A e vou para o meu ponto B, mas eu tenho que ter paciência, porque o outro também ele faz parte desse todo. Então é um olhar muito também para o outro, porque querendo ou não a gente vive em uma sociedade, então é importante na religião, né, falando, é que religião, o budismo não é uma religião, é uma filosofia. Então, é uma filosofia no qual eu preciso entender o todo para eu fazer o meu e entender que eu faço parte desse todo. Então, entendendo isso nos livros, nos textos, que você vai entendendo a história de cada civilização, sendo no Vietnã, sendo na Tailândia, sendo no Japão. Cara, a história do Japão, como eles cresceram, aí teve a história dos samurais, etc. É incrível. Eu não vou, né, me alongar muito em relação a isso, mas se vocês quiserem, né, dar um Google aí, pesquisar, tem muito conteúdo bacana, inclusive do Aguiari, em relação à guerra, né, do Japão, a história do Japão,
como, né, a Ásia em si meio que se formatou nesse aspecto, e também tem livros, muitos livros bem legais. O Tsu também é muito bom, que é a arte ninja, né, que fala sobre como você batalhar. Ele traz alguns aspectos é, asiáticos. Então, cara, é uma filosofia muito interessante. Eu sempre lia isso em livros. E aí, sempre tive esse sonho, assim, meu, quero ir para a Ásia, quero, né, absorver essa cultura, o universo geek também, que é assim famoso no mundo inteiro, né? Para quem aí gosta de Nintendo, para quem gosta de mangá, para quem gosta de anime, quem gosta, né, desse universo bem maluco em relação, né, asiático. Então, eu sempre tive esse sonho e aí foi muito engraçado, né, quando eu decidi contar uma história assim para vocês entenderem como eu vim parar na Ásia, né? Eu já estava assim um pouco cansado, já tinha feito o Brasil, os 16 estados, já tinha feito o litoral do Brasil. Aí eu tinha entendido, né, na minha vida nômade que eu tinha que dar um próximo passo. Só que aí isso estava muito nas escuras ainda. O que eu ia fazer, etc e tal. Eu estava tentando encerrar alguns ciclos para começar novos, encerrar alguns contratos que eu tinha para iniciar isso. E eu sempre quis internacionalizar minha carreira. Falei assim, meu, tô planejando demais. E num belo dia, eu lembro que foi um final de semana, fui com meus amigos pro Guarujá, e de repente meu amigo me ligou, o Douglas, me ligou, falou, Guto, a gente já tinha conversado uns dias anteriores, que a gente almoçou junto, e aí ele falou, Guto, tô com uma passagem aqui, tô com milhas, vamos gastar elas? Achei um voo aqui pra Tailândia. E ele falou, né, pra mim, vai sair daqui um mês, né? Eu acho que 3 semanas, não era nem um mês. Isso era em março, não, maio. Eu cheguei em maio. E aí ele me ligou, eu tava na praia do Guarujá com meus amigos. E ele me ligou e falou assim: "Ah, tem essa passagem aqui, posso buscar para você?" Aí ele perguntou meus dados, passei os dados para ele. Quando eu fui ver, eu tinha comprado uma passagem para a Ásia em frente ao Guarujá, na praia do Guarujá. E, tipo, sem plano, sem rumo nenhum. Só comprei. E a vida nômade tem um pouco disso, né? Para quem é nômade, para quem quer virar nômade, etc e tal. Tem um certo planejamento? Tem, claro. Você tem que ter uma noção, mais ou menos, assim, dos seus gastos, etc e tal. Sendo que a Ásia, de modo geral, ela é bem. O Sudeste Asiático, principalmente, é bem barato. O real ainda se destaca acima da moeda deles. Mas claro, tem o euro, tem o dólar e tem a libra, então se você ganhar nessas moedas, você vira o rei da cocada preta aqui. Mas enfim. E aí foi um pouco nisso. Comprei a passagem, fiz o Pix pro Douglas e tinha 3 semanas para me despedir. Aí eu lembro quando que a cara dos meus amigos, né? Quando que a gente tava na praia, eu falei assim, gente, tem uma novidade, vocês vão ser os primeiros, né, a saber, né? Aí falei pra eles, então, comprei agora uma passagem pra Tailândia. Tô indo daqui 3 semanas. Ninguém acreditou, eu mostrei a passagem. Acabei de comprar aqui. Recebi no meu e-mail aqui, ó. Ninguém acreditou, e a gente festejou aquele dia. Foi assim, porra, foi. O Gui tava lá, enfim, tinha uma galera. E, meu, foi muito bom. Foi muito bom. E, enfim, aí vim pra cá, assim, superou todas as minhas expectativas. A Ásia, assim, eu brinco, né, com os meus amigos mais próximos em relação à Ásia, oferece tudo mais um pouco, porque eu sou um pouco, assim, tenho preguiça, assim, dos Estados Unidos, Europa. Eu acho que lá é muito bonito, super bem estruturado e tal, mas as coisas perderam um pouco de vida, né? Eu tenho um perfil, vamos dizer assim, que gosta de vibrar com as coisas. E a Ásia oferece tudo isso, oferece praia, oferece uma boa recepção, as pessoas aqui estão sempre sorrindo, tem muita coisa de qualidade, principalmente se você tem uma questão financeira interessante para você aproveitar do bem, do melhor. Então, tudo isso vai somando, né? E a Ásia, ela tem um aspecto muito legal, né? Fora daqueles que não estudaram, não pesquisaram sobre o budismo, filosofia budista, ou sei lá,
ou contexto geek asiático, a Ásia assim sempre surpreende você de vários aspectos. Me lembra muito o Nordeste do Brasil, o Norte e o Nordeste do Brasil em algum aspecto. Por exemplo, o pessoal aqui é muito receptivo, todo mundo fala inglês, não todo mundo, claro, porque os locais eles não falam inglês, isso é uma dúvida que eu acabo tendo frequentemente. A galera manda DM no meu Instagram, ou meus amigos mais próximos perguntam. A galera que fala inglês, eles não falam aquele inglês, né, fluente, mas a maioria dos lugares, dependendo do nível, né, tipo assim, se você vai num hotel, 5 estrelas, 6 estrelas, aí o pessoal vai estar com o inglês bem tunado lá. Restaurantes, a maioria deles falam inglês. Só quando você vai ali para um subúrbio da vida e você vai falar com alguns locais, aí o negócio muda. Mas, de modo geral, Tailândia, Filipinas, é, Bali, Indonésia, é, Singapura lá, a galera é bem avançada nesse aspecto. E cada uma tem uma proposta diferente. Então, assim, eu ainda não cheguei em Hong Kong, sul da Coreia, o Japão, que está na lista também. Tem outros países que eu quero visitar, tipo Nova Zelândia. Pensei em passar pela Austrália, mas não consegui fazer a tempo visto do Brasil para entrar como turista, então vai ficar para um segundo momento. E também a Austrália não é algo que me encanta os olhos. Até porque, né, a Austrália tem um aspecto mais, como é que eu posso dizer assim, europeu ali, porque ele tem alguns laços, né, que eles são dominados ali por, pela, ai, como é que é o nome? É o Kingdom, ó, ali naquele miolo de Londres, aí que é da rainha Elizabeth, tem muita influência, né, da Austrália, e também tem um pouco de influência de outros países do Ocidente. Mas, de modo geral, assim, eu tenho muita vontade assim, de ir para Índia também, tá no meu roteiro, e a Taiwan também, tá no meu roteiro. Vietnã me surpreendeu de uma forma, assim, fiquei 3 meses lá, assim, agora o visto pelo Vietnã deu uma mudada, então você paga os US$ 25, antes era um mês, mas agora subiu, né, deu 3 meses, então acaba sendo muito interessante. Nosso passaporte brasileiro, ele é super forte aqui na Ásia, então a gente consegue fazer muita coisa. Assim, liberou também no Japão. Eu fiquei muito feliz com essa notícia de que não precisa de visto. A gente que tem passaporte brasileiro, a gente consegue entrar e ter, né, os 3 meses ali, você não precisa pagar nada também. Então, fica muito atrativo, né, para você rodar aqui na Ásia. Vietnã me surpreendeu, assim, da LAT, favorito, do Vietnã. Passei por Saigon, passei por Ho Chi Minh, passei ali por Hanoi. Tipo, eu fiz uma trip bem legal, conheci 13 cidades no Vietnã, porque eu, né, aluguei uma motinha e naveguei até a metade do país, porque depois estava chovendo, peguei uma temporada que estava chovendo bastante, então ficava um pouco complicado seguir viagem, de repente chovia e tinha que parar no meio da estrada, enfim, ficava bem cansativo, mas eu consegui aproveitar na medida do possível onde eu, né, os limites. Então, para a gente que é nômade, a gente sempre tem que estar esperto em relação a onde que a gente vai ficar, se o Wi-Fi é bom, a estrutura do Vietnã é bem boa, a Tailândia também é muito legal. Saindo de Bali eu vou para a Tailândia, porque a minha ideia é ir para a primavera lá para a Coreia do Sul, Japão, China, Hong Kong, porque aí eu consigo não pegar frio, né? Eu não sou muito fã do frio, mas lá também é um frio desgraçado, então acaba sendo interessante também para quem gosta. Fica aí o convite. Mas, assim, de modo geral, a Ásia, assim, me surpreendeu de uma forma onde, tipo assim, muito maluca, porque eu não sabia que eu ia gostar tanto. Foi, assim, São Paulo, falando, assim, um pouco do Brasil, né? São Paulo foi um lugar onde me acolheu e eu gostei muito por causa da dinâmica, né, da cidade, que é muito fácil você se locomover, tem a questão de cada um cuidando do seu, todo mundo correndo atrás do seu ideal, você trabalhando, enfim, é, São Paulo, assim, no Brasil, eu tenho um carinho imenso. Só que quando que eu vim para a Ásia me abraçou. Então, é mais de modo geral a Ásia. E sendo, assim, os países que eu passei, Tailândia é muito legal se você for para Bangkok, se você for para Chiang Mai, Shanghai, Pai é um achado que fica do lado de Chiang Mai. É um interiorzinho, assim, muito gostoso. Fica no meio das montanhas. Vale muito a pena ir. O sul
da Tailândia tem um aspecto mais turístico, por causa das praias paradisíacas, que as águas são azul, azul cristalina, também por causa do filme, né, que teve do DiCaprio, que é Maya Bay, que fica ali próximo de Phi Phi Island. Então, cara, assim, tem muitas coisas legais, tem Koh Tao, Koh Phangan, tem Koh Samui, são três, assim, que você meio que mata elas, elas são bem próximas, tem que pegar ferry, né, para você se transitar ali. Mas assim, a Ásia ela tem um aspecto muito gostoso em relação à comida, porque se você for estudar também a gastronomia asiática, ela é muito bem pensada. Assim, tem pimenta, sim, todo mundo reclama que tem pimenta, etc e tal. Só que se você for estudar, tipo, hoje eu não ligo mais pro pimenta, por exemplo, eu já me adaptei. Se você for estudar um pouco da gastronomia, é uma coisa que eu estudei também lá em meados de 2018, 2019. A gastronomia asiática ela tem um aspecto muito legal. Eu não vou entrar em tantos pontos assim específicos de cada, né, cada uma delas, mas por exemplo, Pai Thai, que é assim uma comida tailandesa, que por sinal maravilhosa, minha favorita. Ela tem esse aspecto de trazer o, o apimentado, o salgado, o doce, tudo no mesmo prato. Então, é muito saudável também. Tem essa questão de você elaborar as coisas para que você tenha diferentes sabores no mesmo prato. Então eles variam super nisso. Também tem a cultura, né, do macarrão, e aí noodles e tem outras coisas também que é muito forte na Ásia, de modo geral. A comida aqui de Bali, né, da Indonésia também é muito gostoso. Nasi goreng, entre outros pratos também, que eles são servidos e tem alguns snacks, tem um frango, aí tem porco. Tem que tomar cuidado no Vietnã, tá, gente? Porque o Vietnã tem muita influência da China. Lá a parte do norte, eu tive uma, uma vista, assim, quando eu tava. Assim, vai ser até um pouco complicado falar disso, né, porque vai ter muita discussão em relação a isso. Mas vocês sabem, né? O chinês come carne de cachorro. Então, por fato da guerra que aconteceu em 1980, que teve, né, entre o norte e o sul do Vietnã, eles tiveram muita influência da China e isso mantém até hoje. Tem muita influência francesa também lá no Vietnã. E aí, lá na parte do norte, eles também têm esse costume. Então, fiquei esperto em relação ao processado aí, etc. E tal. Eu ficava um pouco atento, mas lógico, eu devo ter comido, nem sabia. Mas aconteceu uma coisa muito louca, que sabe aqueles caminhão de galinha? Tava mais ou menos ali, subindo o norte, chegando em Hanoi. E aí eu vi um caminhão, só que além de ter galinha, era cachorro. Um monte de cachorro, mas não era cachorro cuidadinho e tal, eram uns cachorros de rua. E aquilo me esbrulhou o estômago, eu tive que até brecar assim, a moto, olhar pro nada, ficar refletindo, falar assim, meu, é muito louco, né, imaginar isso, porque, né, o animal eu tenho muito apego a gato, cachorro e animal de estimação. E isso a gente, né, super cuida e tem uma cultura que come eles como se fosse galinha, entendeu? Então, tipo assim, é um pouco disso. A Ásia é um pouco disso. Você tem que reaprender algumas coisas que você acha que é certo ou errado, porque é diferente. É diferente. Então, se você for para Malásia, por exemplo, Singapura, ou até mesmo uns países assim onde tem mais regras, Dubai, provavelmente, Doha, enfim, eles têm outras formas de ver as coisas, que é um pessoal mais muçulmano, então tem outras leis, outras regras, tem países que estão super atrasados comparado ao Brasil, não vem achando que por ser um país diferente, assim, como todo mundo pensa que Europa, todo mundo é evoluído, isso é pura balela, isso é puro marketing, isso não existe. Cada civilização, cada pessoa vão ter um aspecto diferente sobre aquilo que é normal para você, mas para eles não é normal. Então, tem um pouco disso. E aí, é aquele convite, né? Se você for vir para a Ásia, você quer conhecer a Ásia, vem com a cabeça aberta, entendeu? Não tenta achar padrão, por mais que o nosso cérebro ele tenha essa mania mesmo de encontrar padrões, mas venha com a cabeça aberta, venha absorver a cultura asiática. Uma coisa assim que pega muito, e eu acho isso incrível, é identificação de cultura. Se você, né, tem um, tem um livro muito bom que ele fala sobre roadmap, né, de diferentes formas de você criar negócio e se aproximar e fazer amizade com culturas diferentes da sua, e como isso
acaba sendo igual também. Então a China, ela tem um comportamento muito similar com o nosso do Brasil. Então a forma que faz amizade, a forma de chamar uma pessoa, eu vou ter amizade com um familiar, ter um aspecto mais pessoal e não tão interpessoal, que acontece nos, quer dizer, China não, Estados Unidos e Suíça faz negócios de uma forma semelhante, de uma forma semelhante, diferente do Brasil e China, por exemplo. São aspectos culturais assim muito fortes que são levados a sérios e outros nem tanto. Então é muito interessante analisar isso e também entender como isso é relevante para eles, porque é aquela coisa, né? A gente é nômade, então a gente quer entender um pouco mais das coisas, a gente quer se aproximar um pouco daquela cultura, como isso funciona. Então, o nômade ele é uma pessoa mais curiosa, vamos dizer assim. Pelo menos é isso que eu troco figurinha com outros nômades também. Então, é esse aspecto de você estar mais próximo, porque você vai ficar mais naquela cultura, naquele país, diferente do turista, diferente do sabático. O chileno, ele vai de turista, vamos dizer assim, pessoas de países. Então, quando você é nômade, você fica também no meio dessa galera, só que você tá mais próximo do pessoal, tipo assim, eu vou mais naquele restaurante que eu gosto e frequento ele mais vezes. Um turista, ele vai num restaurante diferente do outro todo dia, porque ele quer, né, absorver mais coisas o mais rápido possível e comer coisas diferentes. Então, tem um pouco disso. Então, tem essa diferença. O mochileiro, por exemplo, ele vai querer comer a coisa mais barata. O sabático, provavelmente também, até porque ele quer um ano, né, para descobrir que ele não está trabalhando e ele quer aproveitar. Mas, enfim, foi algumas coisas que eu já falei num outro episódio do podcast. E aqui, se vocês quiserem conferir, né, dá uma olhada lá, dá uma pesquisada na playlist, que estou falando de diferentes temas, né? Inclusive até falei sobre minimalismo e também coisas saudáveis, que assim, como isso pesa, né, na nossa rotina. Mas enfim, trazendo esse aspecto cultural, né, falando que acaba sendo tão interessante da questão asiática, o fato deles se identificarem com a cultura e um convite muito grande para você se identificar também, para você gostar, para você conhecer. Então, assim, eles batem no peito em cima do que eles têm e o que eles são de uma forma muito sutil e bonita. Por quê? Porque, cara, eles pensam assim, outros locais também, foi uma frase assim, que um local falou, e ele falou assim, meu, tô muito feliz de receber, até porque o turismo na Ásia, ele é bem forte, receberem gente do mundo inteiro, e esse mundo inteiro tá. Então, eles têm o maior orgulho disso. E sabe também, é um convite, tipo assim, venha conhecer, se divirta, venha ver nossa cultura. É assim que a gente é. E, e eu acho isso uma forma tão bonita e representativa em relação à cultura, né? A você dar continuidade àquela cultura. E não necessariamente você fazer o que todo mundo faz, que, por exemplo, assim, comparando um pouco, né, em relação ao Brasil, quando que eu subi para o norte e nordeste, eu tive uma visão em relação ao que realmente é o Brasil, o que realmente a gente é. Eu sou doido ainda, quando eu for para o Brasil novamente, eu já quero cair de cara na Amazônia, né, explorar outros estados, faltam 3 estados para me fechar nosso país. Então, quero conhecer mais, assim, nosso país ele tem muita coisa legal, assim, é muito grande, mas enfim, o norte e o norte e o nordeste me surpreendeu de uma forma muito grande, porque quando que a gente fala ali no miolo do Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo propriamente, e o pouco do sul, né, a gente é cópia de europeu, cópia de americano, entendeu? Tem um estilo de vida muito, assim, hábitos muito parecido com o deles. Principalmente se você vai muito cara de europeu. Aí quando você vai ali de Rio de Janeiro, São Paulo propriamente, tem uma pegada mais americana. Então, o Ásia, né, voltando que eu estava falando com vocês em relação à Ásia, a Ásia, os locais, as pessoas que, né, moram, eles batem no peito, eles não querem ser cópia de ninguém, eles não querem, eles querem ter a identidade deles.
Os tailandeses, por exemplo, eles têm uma filosofia de cultura livre, eles, né, o turismo é muito forte, então eles vendem isso mesmo, e ó, vou te falar, eles são bem vendedores, mas é diferente. A pegada deles é um pouco diferente, por exemplo, da Indonésia, que é aqui de Bali. Tem uma pegada mais leve do que aqui na Indonésia, porque a galera aqui da Indonésia é mais tipo, eu quero dinheiro, quero fazer dinheiro, eu tô interesse aqui. Que você é turista, então fique esperto com taxistas aqui, porque eles querem meter o louco em você. Então, tipo assim, independente do país, tá, gente? Pesada, são pessoas. Então, as pessoas vai ter a pessoa que vai tentar meter o louco, independente se é Europa, se é Estados Unidos, se é Ásia, enfim. Mas eu sinto que isso em alguns lugares é bem menor do que outros. Mas é um convite muito legal que você pode experimentar a cultura deles. Eles gostam quando você aprende algumas frases legais sobre obrigado de nada, olá, né? Como vai você? Tipo, na língua deles. Então, fica atento um pouco disso para você também se conectar, né, em relação a isso com eles. Então, a Ásia tem muito esse aspecto de fazer um convite para você poder absorver tudo isso, viver e ter toda essa experiência. E não necessariamente eles querem ser cópia de fulano ciclano. Então, eles batem muito no peito o que eles são, o que eles construíram. Porque, né, se a gente for ver na história, a Ásia, de modo geral, é um país muito, muito, muito antigo. Então, é muito diferente quando a gente pensa, né, em Ocidente, porque, né, muita coisa aconteceu ali também, mas comparado à Ásia, assim, tá lá no chinelo, né? É uma criança praticamente. O Brasil é uma criança, né? Vamos dizer assim, se a gente olhar os anos que ele acaba tendo pela dimensão, né, que tem. Porque é muito grande, o Brasil é muito grande. Mas queria trazer um pouco desse contexto para vocês em relação à Ásia, uma forma de vocês pensarem, né, refletirem, vir para cá, quem tem vontade. Eu sei que alguns amigos meus que me seguem no Instagram, quem não me segue, corre lá, @gutspinelli, poder, né, entender como funciona isso. Eu nem sei como vai ser quando for novamente para o Ocidente, porque eu tô tão acostumado com essa pegada asiática, assim, que tem a base, né, do budismo que eu já estou presenciando, porque antes era uma coisa lendo os livros, e depois que você presencia, você fala, caralho, que foda. Depois você voltar para outra realidade. E aí aqui eu me sinto muito abraçado, me sinto muito em casa. E a questão de segurança também, que a galera pergunta, mulheres, homens, piazada, é muito seguro na Ásia. Todas as minhas amigas que vieram para cá se sentiram super seguras. Lógico, dependendo do país, você tem que ficar um pouco alerta, mas você se sente muito mais à vontade. Aqui, por exemplo, tem os aspectos das motinhas, né? Que é muito utilizado no contexto asiático, né? Que é uma forma prática. Você tem que entender que, assim, asiático, eles são um povo muito prático. Então, eles fazem as coisas como são mesmo e não vai questionar eles, não vai tentar viajar na maionese, criar um papo cabeça que tem alguns que conseguem, mas de modo geral eles são bem aperta-parafuso. Então, tipo assim, é engraçado, tava até falando com uma amiga minha, né? Se você tira o script, você faz uma coisa diferente do que eles estão acostumados, eles não sabem o que fazer. Então, por exemplo, teve um dia que a gente foi chupar um sorvete, e aí eu entrei na, no restaurante porque eu queria ver a arquitetura dele, e aí tava vendo, a gente parou na janela e ficou chupando sorvete, terminando de chupar o sorvete. Aí a atendente, né, ela veio e falou assim, aqui o cardápio, querem sentar para ver o cardápio? Eu só olhei para ela e falei assim, não, a gente tá bem em pé. E ela bugou. Eles são bem nesses aspectos. Se você muda o script, eles não sabem muito o que fazer. E aí ela não sabia. Ela bugou, pegou o cardápio e devolveu para ela. E ao invés de dar o cardápio para a gente, falar assim, tô aqui, ó, se vocês estão, quando vocês se sentirem mais à vontade de sentar e dar uma olhada no cardápio, se vocês quiserem dar uma olhada no cardápio aqui mesmo, fiquem à vontade. Mas o fato de eu não ter sentado, parece que o cardápio não estava incluso, entendeu? Eu tinha que sentar para ela dar o cardápio. Então, tem algumas coisas que você pega né, em relação ao que eles têm mais programado para ter um comportamento específico, isso você acaba vendo com mais frequência aqui, entendeu? E é muito engraçado. Mas eles fazem isso de uma maneira tão legal, tão, assim, educada, que aí não vira um negócio grosseiro. Então, é muito legal você
se você não fala inglês, assim, outro ponto também eu acho interessante, se você não fala inglês e quer, né, usar ele, quer falar mais ele, eu acho que a Ásia é um puta lugar para você se sentir mais à vontade. Então, você consegue ter mais facilidade em relação a errar, conversar, se eles não sabem falar alguma coisa, eles pegam um tradutor, se você também não souber falar uma frase específica, pega o tradutor, então acaba isso sendo uma forma muito leve. Não fica aquela coisa escrota de americano, ou até mesmo britânico, vamos dizer assim. Tipo, você não fala minha língua? Por que você está fazendo aqui? Uma coisa meio que assim, que a gente sabe como eles são mais ou menos assim. Então aqui você não encontra isso. Você encontra isso dos próprios britânicos, né, dos próprios ingleses e a galera que está vindo para cá, que acaba tendo esse comportamento. Inclusive, eu até briguei. Eu nunca briguei em inglês. A primeira vez que eu briguei em inglês foi com uma britânica e eu meti a onda nela. Eu falei assim, nossa, mas eu nem sabia que meu inglês ele estava chegando nesse nível de até tratar em inglês. E aí, eu até comecei a estudar mais palavras de frases para como você, né, discutir inglês, porque eu gostei da coisa. Eu sou todo paz e amor, mas quando que eu pego para discutir algo, eu sou meio bitolado, eu sou faca na caveira. Mas, enfim, a Ásia tem todo esse contexto gastronômico, filosofia, um pouco de religião também, que eles seguem os templos que você vai, você fala, caralho, tem um templo no meio das montanhas. E sim, cara, a beleza, a natureza, ela é selvagem, sabe? Não é uma beleza mexida, assim, uma natureza mexida que a gente acaba vendo em muitos cantos, assim, principalmente na Europa. Mas, assim, é uma natureza muito bela, é muito bonito aqui, as pessoas são muito legais, muito receptivas, elas querem que você se aprofunde na gastronomia delas, fala que não quer pimenta, entendeu? Se você não não gosta de spice, né? Você tem que falar little spice, ou um pouquinho só de pimenta. No spice, no spice. Você fala para eles, eles vão entender que é assim, mas aprofunde-se, se permita. Porque a Ásia, ela entrega, como eu digo, eu falo para meus amigos, entrega tudo para você. Entrega cultura, entrega coisas boas, experiências legais. Serva, eu deixo o buchinho cheio, diferente, né? Que não é arroz e feijão. Eu comi arroz e feijão depois de 11 meses aqui. Então, assim, deu uma saudade de um churrasco. Tô com uma saudade de um churrasco. Então, enfim, queria trazer esse conteúdo aqui para vocês em relação à Ásia. Estou falando bastante, porque esse podcast vai ser o maior de todos, eu imagino, porque eu estou falando de um modo geral das experiências que eu tive. É, enfim, acho que esse podcast acaba sendo bem. A ideia desse podcast, né, na verdade, é que ele seja bem rico para levar isso para vocês. E se um dia vocês tiverem vontade ou se inspirarem por conta disso, por que ir, como ir, enfim, eu posso estar sanando algumas dessas dúvidas, contando um pouco das minhas experiências que eu tive aqui. Mas é isso. Eu vou postando aos poucos né, a vida nômade e com os temas que eu estou vivendo no momento. Então, esse momento eu estou vivendo mais coisas de Bali. E aí, quando eu estiver nos outros países, eu vou compartilhar o que me relembrar um pouco, o que eu acho relevante de passar para vocês, para esse ser um canal assim, bem descontraído. Beleza, piazada? Mas é isso. Um abraço. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Abraço.